Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, ou bom dia ou boa noite, né? Vai depender do horário. Mas hoje pela manhã eu gravei um vídeo falando que estou vivo, estou aqui ainda, pedindo algumas sugestões de vídeos e algumas pessoas mandaram nos comentários ali. Teve uma pessoa que comentou sobre dois assuntos diferentes, que é primeiro falar sobre a família, como que ficou o meu contato com a minha família, né? Que é Testemunho de Jeová, e sobre como encontrar um local para congregar. Essa do local para congregar, sobre uma igreja, um local de adoração, eu vou falar depois, falar em outro vídeo. Então eu gostaria de fazer dois vídeos separados, né? Vou falar agora a respeito da família. Por que eu vou falar agora a respeito da família? O que é interessante? Para quem já conhece a minha história, sabe que eu sou uma testemunha de Jeová e que um pouco diferente de outros casos, eu tomei a minha posição na minha decisão e fui bem claro, taxativo com respeito à minha posição religiosa, espiritual, que aceitava Jesus como Senhor e Salvador, caminho, a verdade e a vida, e não o corpo governante, é aquela velha história, né? Apostasia e vai para a rua. Então, o que acarretou isso? O que acontece? Gente, então assim, ó, primeiramente, existe uma diferença entre um contato de um desassociado com uma família que é testemunha de Jeová e o contato de um desassociado por apostasia. É bem diferente. Na teoria, não pode falar com os dois. Não pode falar com o desassociado por pecado, imoralidade, por seja o que for, e nem com o apóstolo. Não pode falar com os dois. Mas a gente sabe que na prática há uma certa relutância, às vezes, dos familiares, né, tentar trazer o pecador para a volta. Geralmente amor de mãe, né? Ela vai lá, amolece o coração, fala um pouco com o filho, que é um pouco diferente no meu caso, e que se você está assistindo esse vídeo e quer saber como funciona, porque hoje em dia é bom a gente, tudo que a gente vai fazer a gente pesquisar antes, né? Você quer saber como é que funciona na prática? Eu vou te dizer um pouco como funciona na prática a questão de nós deixar a organização e ser taxado de apóstata. O que acontece com a gente, com a família? Bom, no meu caso, contato com pai e mãe é zero, né? Contato com a minha família é zero. E por que é zero? Até no início, da minha parte, eu tentei buscar o meu pai, minha mãe, tentei conversar com eles, explicar, mas, em primeiro lugar, é impossível fazer com quem está lá no sono, adormecido, né, com a venda em estágio de hipnose, conseguir entender o que você está falando. Impossível. Muito difícil. E o que aconteceu especificamente no meu caso, gente? É assim. Ó, aqui na minha localidade, na minha congregação, aconteceu bastante coisa engraçada, bastante coisa interessante. Depois vocês vão comentar se conhecem casos parecidos. Então, fui desassociado e postei um vídeo logo na minha desassociação explicando o motivo. Para o meu território, para a minha família, para as pessoas da minha congregação, aquele vídeo que eu fiz e nada é a mesma coisa. Porque simplesmente eles não acreditam. Eles não acreditam. Eles dão a entender que foi por outra coisa, já ouvi ancião falando que foi por outro motivo. Eles não. Aquilo dali nada é a mesma coisa. O que acontece? Há poucos dias eu fiquei sabendo que criaram histórias que eu tentei atropelar um irmão aqui da congregação. E, gente, assim, ó, para vocês entenderem o nível das coisas, porque eu sempre falo de força espiritual. Há uma força que rege a organização. Há um espírito que governa a organização. E não é uma coisa, não é de Deus. E ele é muito forte, ele é muito astuto. E não só ele tenta destruir a gente que sai e se opõe, como ele faz de tudo para que quem está lá jamais te dê atenção. E para que a figura de apóstata continue, o malvadão, o cara que é o criminoso, o bandido. Eu fiquei sabendo que o irmão relatou que eu tentei atropelar ele. Esse irmão, gente, é meu amigo, foi meu amigo de infância. E dentro de todos os defeitos que ele tem, nós brincava, debochava com ele, todo mundo tem defeitos, né? Mas uma coisa que nunca serviu para ele foi mentiroso. Nunca foi da personalidade dele ser um cara mentiroso. Isso é o que mais me surpreende. E ele afirma que viu ele viu a minha caminhonete botando para cima dele numa estrada aqui que
tem um caminho que vai para a praia, que tentou derrubar ele. E aí eu me pergunto, até que ponto as coisas chegam, até que ponto tem manipulação da cabeça das pessoas, até que ponto tem, sei lá, uma articulação do inimigo, porque a minha caminhonete não é uma S10, não é uma Hilux que tem umas quantas na cidade, é um modelo mais meio diferente. Então, poxa, específico, da mesma cor e tudo, eu não vejo motivo para ele estar inventando e mentindo. Eu fico surpreso. Então se disseminou essa ideia, que eu tentei atropelar meu irmão. Na celebração, antes da minha esposa ser desassociada, vão vendo a situação das coisas. Antes da minha esposa ser desassociada, a celebração foi feita pelo Zoom, né? Foi feita em casa. Veio um casal aqui, de irmãos, um ancião da congregação local aqui, que chegou, um pouco antes de eu sair, ele chegou para ficar, servir na congregação. Ele e a esposa dele. Eles vieram e trouxeram um vinho, numa garrafinha de minizinha da Pepsi, pequenininha, um vinhozinho ali dentro. Eu não sabia do que se tratava. Minha esposa só olhou no celular e disse, ó, o fulano de tal tá aqui na frente. Me levantei e fui lá. Aí ele tava com um vinhozinho. Aí ele me deu na mão, e esse camarada tem umas coisas meio que não vem ao caso. E aí eu pensei, poxa, falo ou não falo? Vou falar algumas coisas. Mas aí do lado do carona, tava a esposa dele, que não tem nada a ver com a história, né? Aí eu pensei, fala ou não fala? Vou falar, não vai adiantar nada. Peguei a garrafinha na mão, veio as costas e entrar dentro do pátio e pensei, não, mas é muito desaforo, né? Pô, com tudo que aconteceu, já me desassociaram todas as coisas que eu falei para eles aqui no portão de casa quando vieram. Virei, dei minha volta, fui lá, entreguei na mão da esposa dele a garrafinha, só sacudi a cabeça que não, eles pegaram e foram embora. Rapaz, fiquei sabendo que disseram que eu atirei vinho nessa moça, que eu joguei o vinho nela. E então, assim, tudo que é história cabulosa, maldosa, eles inventam sobre a gente. Eles criam essas imagens, eles criam essas histórias. Disseram que eu tinha criado uma igreja, que eu fundei uma igreja. Sabe os vídeos que vocês... tem vários vídeos aí dentro da comunidade Vale da Bênção ali, que no caso eu até estou ministrando, estou pregando, levando uma palavra, aquela igreja do pastor Nildo, aqui na rua de casa, né? Tem nada a ver, aquela igreja já existia há muito tempo antes de eu sair da congregação. Disseram que eu criei uma igreja, que eu fundei uma igreja, que eu estava de pastor, por isso que eu estava adquirindo carro, estava comprando, fazendo, acontecendo, estava tirando dinheiro das pessoas com o que eu aprendi na organização. A pessoa me chamou ali no Facebook, ali me descascou, falou um monte de coisa, me admiro de ti, tanto tempo sabendo a verdade, usando isso para tirar dinheiro das pessoas. O nível que chega. E essa história se prolongou. Quando veio um outro ancião aqui em casa, tentar conversar com a minha esposa também, ele tinha essa visão, ele tinha essa ideia que eu tinha aberto uma igreja e que eu estava lucrando em cima das pessoas. Então pensa bem, o que rola no território de um apóstata é isso, que o cara é louco, ele é bandido, ele está tentando matar os irmãos, ele abriu uma igreja para ele é agressivo. Então, todas essas histórias a gente vê que o espírito que comanda a organização, que é um espírito maligno, ele vai fazer de tudo para fazer uma inimizade muito grande entre o desassociado por apostasia e as testemunhas de Jeová, né? Os servos da organização, né? Então, assim, gente, a desassociação por motivo de apostasia é muito complicado. A organização vai incentivar a que te odeiem. Vai haver de tudo, de maneiras, de formas diferentes, histórias sobre você, que você é isso, que você é aquilo, e não adianta sapatear, não adianta... Eu já pensei nisso, né, em procurar os meus direitos e tal. Gente, vamos ser bem franco. Primeiro, não funciona. Aqui onde a gente mora, né, nossa pátria, funciona muito, tá? Não estão muito preocupados com isso. Não é um caso moral, é um caso espiritual. Não adianta, gente. É o governante do ar, é o governante desse mundo, é Satanás. Então, cara, é o mesmo que a gente querer relutar e dizer assim, ó, a partir de hoje eu não quero mais que nos programas de televisão passe coisas imorais. Vou levantar uma bandeira.
beleza, tá mostrando a tua posição, mas agora vamos ser bem sinceros, essa tua luta vai funcionar? Vai resolver nesse sistema? Vai resolver? Vai acabar? Todas as emissoras de televisão vão acabar com conteúdos explícitos ou picantes pela tua manifestação? Não estou dizendo que a gente não tem que ter fé, né, e motivação, e jejum, e oração, e buscar por um propósito espiritual, mas por esse, tentar transparecer a verdade, fazer com que eles entendam, que eles paguem, é muito difícil. Então, se é muito difícil e não dá certo, qual é a opção que nos resta? Ser forte. Ser forte, ter resiliência, bloqueio emocional, psicológico, fortalecimento, porque não é fácil. Não é fácil. Você vai ouvir mentiras sobre você todos os dias, histórias sobre você. Quando eu encontrei o pai dessa menina, que no caso eu joguei vinho nela, que eu atirei vinho nela, eu estava prestando serviço numa padaria, e eu estacionei meu carro e eu vi que estacionou um carro atrás do meu, assim, e a vaga ia ficar apertada. Eu já tinha estacionado, desligado meu carro. Eu vi que um carro estacionou, aí eu liguei de novo meu carro, botei um pouquinho mais pra frente, fica apertado, mas cabe os dois. Aí desci do carro, e naquela facerice do tipo, ó, amigão, conseguiu lugar pra nós dois, sabe? Cumprimentei o cara, ele me olhou com uma cara de ódio, assim. Aí, é o fulano, né? Claro, ele é testemunho de Jeová. Mas fiquei pensando, pô, mas pra que também? Que exagero, né? Fazer aquela cara de louco, não tem... As testemunhas de Jeová, elas perdem o senso da coisa. Claro, mas muito tempo passou, aí eu descobri a história que estava rolando. Na cabeça dele, cara, esse vagabundo aí atirou um vinho na minha filha, não sei se foi engarrafado, se foi fora do frasco, como é que foi a história do jogar o vinho. Mas, cara, se alguém também faz isso pra minha filha, uma das minhas filhas, né? A gente vai trocar ideia. A gente não, a gente é ser humano. Então, hoje eu entendo, digo, por isso que me olhou com um olhar de ódio assim e tal. Por isso, porque as histórias estão aí se espalhando. O menino esse que eu tentei atropelar, tem um familiar dele que estava doidão também comigo e tal, onde já se viu que pudera. Eu também, se ficar sabendo que alguém atentou contra a vida do meu irmão carnal, cara, a gente não fica tranquilo. Mas você entendeu como que é? Então, é complicado. Quanto mais você tentar se explicar ou se aproximar da sua família, você que foi expulso por apostasia, eu vou falar por experiência própria, é muito delicado, porque você não sabe o que Satanás não está arquitetando e o que Satanás não está semeando nos corações e não digo corações, nas mentes da congregação. Então, muitas das vezes é até pior. Então, esteja muito preparado psicologicamente, principalmente preparado espiritualmente, porque a nossa blindagem é espiritual, né? Mas psicologicamente você tem que estar preparado. E para perder totalmente a família. Não há jeito, não tem, como a gente usa a expressão aqui, não tem que suco, a expressão que se usa, né? Ou seja, não há um refrigério, não tem o que fazer, velho. Vai se perder a família, vai se perder contato, vai sair por errado, vão levantar histórias e mais histórias e calúnia, porque é bom para a organização. Quanto mais manchar a reputação daquele cara ali, é assim, claro, ele saiu da organização, ele veio com esse papinho de Jesus aí, mas o cara era um baita de um safado, o cara já tinha isso, já tinha aquilo, já tinha pecado. Pecado todos nós temos. Coisas podres todos nós temos, velho. Todos nós temos. E todo homem, todo ser humano tem coisas erradas e ocultas, e a gente sabe disso. A gente sabe disso. Quantas vezes a gente vai até os anciãos para confessar os pecados? Todo mundo tem erro, entende? Mas no caso do apóstata, é diferente. Eles vão enfatizar esses erros aí para fazer com que a pessoa fique, né, desmoralize a pessoa, não tenha crédito à pessoa e que ela perca todo o crédito moral. Isso é muito interessante. Eles vão fazer de tudo para te desmoralizar. É um fato, não tem como fugir disso. Doa quem doer. Muitos vão dizer, mas que é isso? Que é exagero? Quem duvida, prova.
prove do que eu estou falando, faça o que eu fiz, você vai passar a mesma coisa que eu passei. Falsas histórias, calúnias, difamação, para que a sua figura fique bem destruída, para que ninguém leve fé no que você diga. A verdade é essa. Não, o Ismael, o cara é louco, o cara é safado, o cara tentou matar um irmão, o cara foi agressivo com uma irmã, vai querer dar ouvido para um cara desse? Vai falar de Jesus ainda, um cara desse? Entendeu? Meus irmãos, é muita malandragem. É muita malandragem. O pessoal é muito esperto. Mas, enfim, é isso. Questão familiar muito complicado, a menos que você tenha pessoas com a mente mais aberta. Ah, tem um outro detalhe, que eu já ia esquecendo desse detalhe aqui, né? Tem um outro detalhe que é o seguinte. No caso aqui que eu perdi pai, mãe e avó, né? Mora próximo ali, mora do lado, a avó, tudo. E tem o detalhe, a organização nunca ligou para os meus pais, né? Principalmente meu pai, a organização nunca ligou para ele, né? Um Zé, no ponto de vista deles, assim, nunca ligou. Porém agora, como eles têm um filho que é apóstata, eles blindam a família de uma maneira que final de semana, seguidamente eu vejo o carro deles lá, dos anciãos lá, na casa deles. Então eu sei que eles têm tido uma assistência dos anciãos muito grande, que outras pessoas, agora eu falo de relatos que eu conheci. O irmão mandou, estou pensando em me matar. O irmão mandou para um ancião. Ó, o que eu estou falando é um fato, tá? Não é uma hipótese. Um irmão mandou, irmão, estou tendo pensamentos suicidas, estou triste, estou pensando em me matar. Precisava conversar com alguém. Mandou a mensagem, caiu na caixa do ancião lá, o ancião, ok. O irmão já fez o relatório esse mês? Talvez vamos programar uma visita para essa semana que vem. Dá 10 minutos, o cara pode estar com uma corda lá, pendurando, balançando. Não tem, velho. Dane-se. Ah, porque não há amor. Agora, quando a questão é a apostasia, peraí, precisa-se haver uma prontidão, um remeleixo daqui, de lá, a gente arruma tempo, a gente vai na casa dos pais do cara que deixou de ser testemunho de Jeová, para que ninguém acorde. Essa é a intuito. E talvez esses coitados que vão lá visitar os meus pais são outras vítimas de vítimas, né? São orientações que eles recebem do Santo Canal. Então eles têm só que fazer, né? Mas nem sabem o porquê. Mas a gente vê o espírito que governa e manipula a organização é muito forte, muito astuto, e ele não veio para deixar ninguém feliz, velho. Ele veio para destruir mesmo. É para destruir, é para desanimar, é para causar intriga, é para causar tragédia, desgraça na vida das pessoas, infelizmente, né? Mas vamos falar de coisa boa no próximo vídeo, vamos falar de coisas que edificam a fé, vamos falar da palavra de Deus, né? Vamos falar de coisas espirituais, porque essas aqui são coisas carnais, são coisas emocionais. Claro que tem um lado espiritual, mas são mais coisas que afetam o nosso lado emocional. Que está aqui, vim, trouxe, expus a minha opinião, expus o que aconteceu comigo, né? No meu caso. Mas depois a gente vai falar de coisas espirituais, tá bem? Então, até o próximo vídeo.